Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todos os domingos ao meio-dia, com reposição à quarta-feira, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta. Bem-vindos à edição desta semana do Campus Verbal, onde todas as semanas recebemos aqui na Rádio Universitária os nomes que marcam a região, mas não só, também pessoas que marcam a agenda do país, e onde todas as semanas falamos de diferentes temas, diferentes abordagens e também diferentes realidades. Nesta semana, aproveitando a oportunidade da realização do Jantar de Reis na cidade e também, ao mesmo tempo, uma série de atividades que decorreram neste sábado, decidimos convidar alguém conhecido a nível nacional. Dom Duarte de Bragança é o convidado da edição de hoje do Campus Verbal. Ao longo dos próximos minutos vamos falar de diferentes temas, vamos falar também de outras questões, muitas questões, aliás, que vão dominar esta nossa conversa. Uma entrevista do Campus Verbal conduzida por mim, José Reis, também pelo jornalista Daniel Silva, que pode ser também depois vista em formato audiovisual através da UMTV. Daí então as colaborações de Marcos Pereira e também de João Campos. Dom Duarte Bragança, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite da rádio e falar-nos nesta sua vinda à cidade, uma cidade que de resto, e começamos por aqui, lhe diz muito, até porque um dos seus filhos foi batizado aqui em Braga. Foi uma ocasião belíssima, realmente muito emocionante. Eu lembro-me, na altura estava aí numa rua de Braga, antes, quando vim cá, uns dias antes, e então ouço umas vendedoras de lojas e tal, enfim, acho que era uma peixeira, e que dizia: olha o pai do nosso menino. Houve assim um grande carinho, toda a gente ficou um momento muito emocionante. Mas qual é a relação que o Dom Duarte foi tem? O batismo do nosso filho mais velho, do Afonso, e realmente, enfim, a ideia de ser aqui foi primeiro porque era de facto uma cidade simbólica, de algum modo começo de nacionalidade portuguesa, teve muito a ver com a Diocese de Braga. Depois porque também eu era muito amigo do senhor Dom Eurico Dias Nogueira, e porque é um lugar belíssimo. Daí então a escolha, portanto, para ser... Mas qual é a relação que tem atualmente com Braga? Aliás, sempre que veio cá, e isto foi notório neste fim de semana, há um gosto particular, pelo que prova, pelo que vê, pelo que conhece. Como é que vê atualmente e qual é a relação que tem com a própria cidade? É uma cidade que está, e um concelho, que sempre dá um excelente exemplo de dinamismo, de capacidade de iniciativa, por passar por uma crise que todo o país está a viver, de uma situação muito dramática, onde na região de Braga e do Minho se consegue encontrar soluções, desde a simples solidariedade familiar até o regresso à agricultura, criar uma agricultura competitiva de exportação. Eu dou um exemplo, porque visitei há tempos, que é em São Pedro de Oliveira, um grupo de umas largas dezenas de famílias com áreas muito pequenas, meia dúzia de hectares, 2 ou 3 hectares, exportam uma grande produção de frutas para a França e para vários países, com caminhões que vão todas as semanas levar as frutas para as lojas em França. Tudo muito bem organizado, muito bem coordenado e com disciplina. E isto é um exemplo para Portugal, porque um dos grandes problemas da nossa produção é a falta de disciplina e falta de conhecimento, de fazer coisas sem saber o que é que se está a fazer. Daí então que Braga pode ser também um exemplo para o país. O primeiro-ministro de Singapura dizia uma coisa há tempos muito interessante. Alguém acusava o governo de gastar muito dinheiro na educação. E ele disse: tem razão, realmente fica muito caro, mas façam as contas aos custos da ignorância. E eu acho que a crise portuguesa é grande parte o custo da ignorância. Os políticos, os empresários, decisores a vários níveis que tomaram decisões sem saber o que estavam a fazer, mais os políticos, aliás, e, por outro lado, o custo da imoralidade. Pessoas que acharam que a política era um bom meio para enriquecer. Segundo dados internacionais, nestes últimos dezenas de anos, 5% do produto interno bruto português foi perdido para a corrupção, isto de corrupção direta. Mas há também todos os maus investimentos, investimentos não reprodutivos, investimentos
disparatados que foram feitos para permitir dar dinheiro a ganhar a outras pessoas. Porque é que se fizeram 10 estádios de futebol, autoestradas que estão vazias, tantas obras e tantos gastos de luxo, quando sabíamos que não tínhamos dinheiro para pagar, não é? Mas que vetores é que consideraria serem importantes no investimento do nosso país? Bom, eu sempre disse isso, eu combati os investimentos não reprodutivos, que não produzem bens comerciáveis. Fui muito criticado por isso, por ser contra a Expo, ser contra o excesso de autoestradas, ser por aí fora. E, na verdade, hoje, enfim, os economistas todos confirmam que esse foi o grande erro. A sua pergunta era o quê? Desculpe. Quais é que eram os vetores que consideraria importantes para o investimento do nosso país? É que se corte todas as despesas do Estado que não são essenciais, mesmo que isso cause um certo sofrimento e desgosto, mesmo que haja que convencer o Tribunal Constitucional de que eles não podem dar a brincar aos países ricos, quando não há dinheiro, não pode haver uma classe privilegiada e outros que estão na miséria e não têm emprego nenhum. É preciso dizer aos sindicatos que não podem parar a economia nacional para manterem privilégios quando uma grande parte da população portuguesa não consegue encontrar um trabalho. E é preciso favorecer quem produz bens que se podem vender. Quem produz produtos agrícolas e industriais de qualidade, que podem ser exportados. Claro, e é preciso também, evidentemente, financiar a formação técnica profissional, a formação científica, que nos permita produzir os produtos de qualidade, não é? De facto, nós temos que seguir exemplos de países que são aparentemente muito mais ricos do que nós, mas que são muito mais económicos na sua gestão, como é a Suíça, a Suécia, os escandinavos em geral, os reinos do norte da Europa em geral são muito mais económicos na sua gestão, não é? E são muito mais ricos do que nós. São mais ricos porque são mais económicos, é verdade, mas a Suécia há 70 anos atrás era mais pobre que Portugal, a Suíça era mais pobre que Portugal, muitos países eram mais pobres que Portugal há 100 anos atrás. Desde 1910 nós caímos, comparativamente com o resto da Europa, caímos a nível de comparação com a Europa. Tem a ver com o regime? Está lá? Também há alguma coisa, porque o que aconteceu nas monarquias europeias é que, embora tivessem aderido à democracia moderna, uns mais cedo que outros, enfim, sei lá, a Áustria foi só já depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, mas outros países são democráticos há muito mais tempo. Mas os reis sempre puderam servir de árbitros, de algum modo de juiz e de aconselhadores, poderem aconselhar os governantes. Discretamente, sem criar problemas políticos, os reis sempre tiveram esse papel. E quando os governantes começavam a disparatar, os reis avisavam-nos. Veja os nossos presidentes. Têm sido pessoas excelentes, a maior parte deles, enfim, não ponho em causa isso, mas são políticos. E por isso, quando um presidente quer aconselhar um governo, se é o governo do partido da oposição, diz, lá está ele a querer mandar em nós. Não é? Se é um presidente se o governo é do próprio partido do presidente, os presidentes muitas vezes são cúmplices dos erros do governo. Teria que existir aqui uma figura neutra. Exatamente. E tivemos um presidente neutro, que foi o general Lianes, porque era um militar, não tinha base política, e, portanto, mas é um caso excepcional nos 100 anos da República Portuguesa, não é? Mas ao longo deste tempo, aliás, o Dom Duarte frisou isso, deu, aliás, o exemplo sem especificar, mas falou das monarquias europeias. A verdade é que nos últimos tempos, algumas delas, aliás, uma delas, aliás, nossa vizinha, aqui ao lado, tem sido envolvida em diversos escândalos. A monarquia ainda faz sentido numa Europa no século XXI? Bom, basta comparar, quer dizer, o caso de Espanha, de facto, é um caso muito grave e muito maçador. Não percebo o que aconteceu, como é que os assessores do rei não avisaram, enfim, dos erros que eram cometidos ou por parentes deles, ou mesmo em nome dele,
por gestores, administradores dos bens do rei, que cometeram atos que não deviam ter feito, porque são maus exemplos, enfim. Eu não percebo o que é que se passou em Espanha. Agora, no resto das monarquias europeias, houve problemas familiares, houve casos de divórcios, mas que são, no fundo, casos que acontecem em todas as famílias. E quando os reis e os príncipes europeus passaram a ficar completamente expostos à comunicação pública, deixaram de estar resguardados, de algum modo os seus problemas familiares passaram a ser problemas nacionais e a causar preocupações e angústias nas famílias todas. Sei lá, quando um príncipe inglês tem um problema familiar com a mulher, torna-se um problema familiar de toda a gente. Quando o príncipe herdeiro inglês se casa, todo o país festejou. Isto mostra que, de algum modo, a família real nas várias monarquias faz quase que parte de todas as famílias. Tivemos nos 60 anos do rei da Suécia, há pouco tempo. O primeiro-ministro, na altura, era um socialista, disse, olha, o nosso Partido Socialista é republicano. Até que, finalmente, agora percebemos que a Suécia já é uma república há muito tempo e que o rei é o melhor defensor da nossa república e, por isso, queremos continuar com o rei e com a sua filha como na chefia de Estado. E isto mostra que os republicanos mais inteligentes e mais lúcidos perceberam que o problema não é... Eles lutam não é contra a chefia de Estado real, contra ter um rei como chefe de Estado. Eles lutam contra injustiças, desigualdades, enfim, formas económicas com que não concordam, etc. Mas que os países, as monarquias do Norte da Europa, realizaram os seus ideais republicanos muito mais do que as repúblicas do Sul da Europa. Mas quais são, por exemplo, as mais-valias de uma monarquia atualmente em comparação ao contraponto com uma república? Bom, por exemplo, veja o país onde há mais portugueses na Europa, depois de Portugal, é o Luxemburgo. 25% da população ativa são portugueses. É um país com o maior produto interno bruto do mundo, não é? Por habitante, enfim. Creio que passa à frente até dos sultanados do Golfo Pérsico. Porquê? Porque a monarquia do Luxemburgo conseguiu manter uma estabilidade e conseguiu que os governantes de vários partidos mantivessem uma continuidade na sua governação. O mesmo, porque é que os países escandinavos e a Holanda e a Bélgica e o Reino Unido estão, em geral, mais preservados desta crise do que a Itália, do que Portugal e outros países. E a própria Irlanda está pior que a Inglaterra, não é? E a Irlanda é uma república, a Inglaterra é uma monarquia. Deve haver alguma conexão, tem que haver alguma relação, não pode ser um acaso, não é? Mas como é que vê? Há uma visão da monarquia, principalmente no nosso país, muitas pessoas tendem a fazer uma colagem ou uma imagem muito antiquada da monarquia no nosso país. Como é que vê esse pensamento da grande parte da população? Em primeiro lugar, é um problema do ensino da história. Ou seja, nós ensinamos, a nossa história foi muito politizado o ensino. Já na Segunda República, no tempo de Salazar, a história era muito politizada, mas para glorificar a história. Depois, a Terceira República passou a tentar mostrar que a história portuguesa era muito má, para justificar a Revolução marxista. E hoje enfim, equilibrou-se um pouco mais, há mais respeito pela verdade histórica, mas, curiosamente, ainda insiste-se mais no que se passou de mal do que no que houve de bom na nossa história. Todos os países tiveram coisas más e coisas boas. Agora, que não faz sentido analisarmos a opção monarquia-república, principalmente à luz da história, faz muito mais sentido à luz da observação política atual. Compararmos as vantagens dos regimes que têm monarquias com os regimes que têm repúblicas. Bom, e aí vemos que há uma monarquia, nossa vizinha, que está numa situação de crise, em grande parte devido ao regionalismo, às autonomias que descontrolaram completamente a economia nacional. Vemos, enfim, no resto do mundo, no resto da Europa, a estabilidade, o modelo democrático, a justiça social funciona melhor que na República, e mesmo fora da Europa. Veja o Canadá. O Canadá é uma monarquia,
Nova Zelândia é uma monarquia, a Austrália é uma monarquia, a Tailândia, o Japão, o próprio Camboja, que sofreu os piores regimes republicanos que há memória, quando puderam restaurar a sua monarquia outra vez, não é? E outras repúblicas que, curiosamente, chamaram os reis de volta. Por exemplo, a Sérvia, a Bulgária, a Roménia, os reis hoje nesses países têm uma posição de destaque de Estado, embora continuem em regimes republicanos, mas aproveitam o património cultural e histórico das suas casas reais a favor das repúblicas em que se vive nesses países. Poderia essa situação ocorrer em Portugal, chamar os reis de volta? Em certa medida, eu tenho colaborado com os nossos governos republicanos, nomeadamente com os negócios estrangeiros, em missões, no caso da negociação com a Indonésia, no caso de vários outros problemas que têm surgido, sobretudo nos países da CPLP. Mas muito menos do que seria possível, até porque quem paga as despesas todas sou eu. O Estado português nunca me pagou despesa nenhuma e por isso... Mas falo em representação do país. Sim, mas por conta própria, pago por mim próprio. Só houve alguns casos, enfim, mais recentemente tenho estado em negociações para tentar ajudar o governo e a oposição síria a encontrar uma solução. Enfim, falei com personalidades políticas portuguesas e da União Europeia, mas não, aí é uma iniciativa a pedido dos sírios, sem nenhuma intervenção do Estado português. Noutros casos tem sido feito em coordenação com o Estado português. Mas sente que tem ganho o seu espaço ou tem perdido importância na República Portuguesa? E conforme os governos e conforme as presidências da República, mas em geral a colaboração tem sido boa com os governos e com os presidentes, não é? Está-se melhor com o PSD ou com o PS? Conforme, quer dizer, por exemplo, os ministros dos negócios estrangeiros, Jaime Gama e outros ministros do PS, tive uma colaboração muitíssimo boa com eles, nomeadamente no caso de Timor. Atualmente a colaboração tem sido menor, mas, enfim, tinha um relacionamento pessoal muito bom com muitos ministros do atual governo. Não é? Também houve mudanças no governo nessas pastas? Eu considero, no entanto, que temos tido gente de muito valor nos vários governos portugueses, mas há qualquer coisa há uma dimensão, uma visão a longo prazo que às vezes falha um pouco. Os governos são tão preocupados com resolver os problemas que têm e remediar aquilo em que se está a viver, que tem uma certa dificuldade de fazer políticas a longo prazo. É um pensamento eleitoralista, se lhe podemos chamar assim? Eu acho que é quase que de sobrevivência. Um governo que não sabe como é que vai pagar os salários da função pública, como aconteceu com o último governo Sócrates, por exemplo, não é? E como a situação atual, quer dizer, eu estou convencido que o nosso governo deve, de vez em quando, estar na maior dificuldade como é que vai pagar os salários da função pública, que são 80% do orçamento do Estado, não é? 50% da riqueza produzida e declarada em Portugal é para sustentar o Estado. Não faz sentido, é um exagero. Mas a reforma do Estado tende a alterar algumas dessas situações, sendo que já está aqui a ser dado algum passo importante para reduzir essas despesas que fala. Em certos aspectos, sim, mas há coisas muito graves em que não se tem tocado. Não é? Por exemplo, o Estado ainda gasta muito dinheiro com consultorias que podiam ser feitas pelos próprios funcionários, próprios gabinetes do Estado. Não vai-se a gabinetes de prestígio, de advogados, gasta-se muito dinheiro ali. Há ainda muitas fundações estatais que não se sabe para que servem. Há muito desperdício nos custos do funcionamento da saúde pública, de imensos serviços estatais, onde se desperdiça muito. O desperdício em Portugal é enorme ainda. A própria educação, quer dizer, eu acho, enfim, um bocado preocupa-me quando vejo, de facto, as dificuldades dos professores.
Mas os professores deviam pensar que o que está a acontecer é que estão a perder clientes. E estão a perder clientes porque uma geração, como o ano passado, em que só nasceram 80 mil crianças em Portugal, isso quer dizer que, aliás, há uma graça que se diz que a educação é o único negócio onde ninguém liga nenhuma à opinião dos clientes. Não é? Ninguém pergunta aos utilizadores da educação, pelo menos ao nível liceal, se gostam ou não gostam do programa. Não é? Eu, pessoalmente, acho que 90% dos alunos detestam o programa oficial de ensino que temos. Não é? Como é que é? Eu próprio fico irritadíssimo quando tento ajudar os meus filhos a estudar e pego num programa de português e não percebo nada do que eles estão para ali a dizer. Não é? E pego num programa de ciências e acho que estão a perder tempo a ensinar fórmulas e regras em vez de conseguir que as crianças percebam como é que funciona a natureza, a saúde, o mundo, enfim. Não é? Acho que uma das grandes reformas que tínhamos que fazer é cortar uma grande parte das coisas inúteis que tiram tempo aos alunos e ensiná-los a pensar, ensiná-los a raciocinar, a serem coerentes, a serem bons cidadãos, boas pessoas e saberem pensar. O raciocínio lógico está na base de todo o comportamento humano. E se nós hoje cometemos imensos erros no nosso comportamento, é porque não raciocinamos com lógica. Por exemplo, as pessoas dizem: estou muito zangado com o governo. Depois vai às eleições e votam no mesmo partido. Porquê que votam neste partido? Porque é o meu partido. Mas é o seu partido porquê? Porquê que eles devem? Nada, é o meu partido. É do meu pai, já, enfim. Não faz sentido. Quer dizer, isto está muito bem para um clube de futebol. Quer dizer, o clube de futebol pode estar a jogar muito mal, o presidente está preso, uma aldrabice pegada, mas é o meu clube, pronto, está bem. Mas isso não faz mal nenhum, as pessoas vão ao futebol para se divertirem. Agora, mais emotivo e menos racional. Exatamente. Agora, fazer isso com a política é perigosíssimo, não faz sentido. Não é? E como é que uma família real se adapta a esta sociedade? Falou a questão da educação. Tem uma espécie dá uma espécie de educação paralela aos seus filhos, para além daquela que é relacionada nas salas de aula. Sim, os meus pais fizeram isso e nós tentamos fazer o mesmo, que os nossos filhos percebam, primeiro, que todos os portugueses têm uma obrigação para com a nossa pátria, mas que, para além da obrigação que todos têm, ainda têm uma obrigação mais do que os outros, que é representar uma tradição de uma família que durante 900 anos serviu Portugal e que tem que estar sempre disponível para um dia poder novamente servir Portugal de uma maneira diferente, se formos chamados, não é? Ou se os meus filhos forem chamados a um serviço especial ao país, não é? E isso é eles têm que perceber que eles não têm privilégios, que de facto não têm, mas que têm obrigações, têm mais obrigações do que muitos portugueses e têm menos, enfim, não têm privilégios. E eles conseguem lidar bem com essa espécie de peso histórico que têm? Acho que familiar. Sim, acho que sim. E, enfim... É fácil explicar a um filho, apesar da sociedade em que se insere ser republicana, é fácil explicar que pode um dia ser aqui uma figura de importância maior do nosso país? É de facto um certo peso e é de facto uma preocupação que às vezes eu noto, sobretudo no meu filho mais velho, mas por outro lado, como cristão, há uma coisa muito importante, que é nós aprendemos que há graça de Estado, ou seja, Deus dá a cada pessoa as capacidades para resolver os problemas que tem que resolver. E isso tanto acontece numa profissão qualquer, como num cargo político, como um militar. Tem que haver uma abertura da nossa parte para esta inspiração, digamos, que nos vem e que nos ajuda a cumprir a nossa missão. E isto acontece, veja, por exemplo, a responsabilidade enorme de um condutor de comboios. Eu, ultimamente, tenho sido convidado muitas vezes por maquinistas para ir para a locomotiva. E, de facto, eu sinto um enorme sentido de responsabilidade que eles têm. Eles sabem que têm nas mãos a vida de centenas e centenas de pessoas, não é? Um piloto de um avião, enfim, um condutor de um autocarro, quer dizer, tudo isso são pessoas que
tem que desenvolver um grande espírito de responsabilidade, senão é um desastre, não é? Mas eles sentem-se, de certa forma, têm um tratamento diferenciado em relação às outras crianças, por exemplo, no mundo escolar? Não tem. Aliás, não, ao princípio, às vezes até tiveram certos alunos que foram um bocado desagradáveis e que um bocado agressivos em relação a eles, por preconceitos, mas em geral, ao contrário, enfim, há um ambiente de simpatia e criam-se logo grupos de amigos e há uma convivência muito boa. Portanto, os seus filhos serão, porventura, dos poucos que conhecem a história cronológica da monarquia em Portugal. Aliás, muitos jovens atualmente já nem sabem quem foi, porventura, o segundo rei. O primeiro conhecem porque, enfim, vai dando nomes a várias localidades ou mesmo a várias zonas das cidades e ruas. Os seus filhos sabem. Se calhar não todos, mas... Não sei até que ponto é que... Mas o importante não é tanto isso. O importante é perceber... Mas falávamos da educação, e a educação para a monarquia também é feita através desta história, não é? O que eu tento passar é as realidades profundas de cada época e o que é que de facto aconteceu. Porque há épocas que são muito politizadas, sobretudo nos últimos 200 anos da nossa história, a partir, digamos, das guerras liberais. A história passou a ser uma luta política, deixou de ser uma história objetiva, aos maus e aos bons. E os liberais têm que ser os bons e os tradicionalistas, os legitimistas, têm que ser os maus. Não é isso que se passou, quer dizer, havia duas visões, uma visão muito modernista da política, que eram os liberais, que queriam ter um regime como o regime inglês, muito progressista, e uma visão muito tradicionalista e conservadora, que ainda hoje é a visão de grande parte do povo português. Os 40% de pessoas, ou mais de 50%, às vezes que não vão votar, as pessoas que não gostam, não se interessam pela vida política e que dizem venha quem manda e quem governa, não é? São os mesmos que em 1830 e tal diziam o rei é que tem que resolver os nossos problemas, não queremos os partidos. E isto deu origem, e depois havia a questão religiosa, quer dizer, havia os liberais quiseram e fizeram, digamos, de expulsaram os monges, acabaram com os conventos, destruíram o papel da Igreja no país e os partidários de Dom Miguel queriam manter a posição da Igreja dos mosteiros em Portugal. Que são visões políticas que têm que ser vistas à luz da época, não podem ser vistas à luz de hoje, não é? Obviamente que hoje ninguém põe em causa o regime democrático, o que se pode pôr em causa é a maneira de escolher os governantes. Quer dizer, há países como a Suíça, que são extremamente democráticos, e em que os governantes são frequentemente derrotados por referendos, em que os cantões elegem os seus parlamentos cantonais, que por sua vez elegem o Parlamento Federal, em que o governo, os ministros são escolhidos pelo Parlamento todo, portanto há sempre coalições, quer dizer, há muitas formas de viver a democracia. A pior de todas, acho eu, enfim, as piores são muitas africanas, em que vai um governante para o poder e não sai de lá durante toda a vida, e outras em que os partidos ficam com a responsabilidade toda e o povo diz não quer saber, não é? No caso, o Dom Duarte atrás, relativamente aqui ao caso de Espanha, falava que a regionalização nem sempre pode ser a melhor solução. Volta e meia em Portugal, este é um assunto que volta à baila, porque há sempre novas versões, novas ideias a serem avançadas. O Dom Duarte é totalmente contra este processo de regionalização em Portugal? Se for como em Espanha, eu evidentemente sou contra, porque em Espanha correu mal. O que foi bom na regionalização espanhola foi o aspecto cultural, ou seja, reviveu a cultura galega, a cultura catalã, a cultura andaluza, todos esses aspectos culturais foram fantásticos e nós ganharíamos muito hoje em Portugal, nomeadamente no Minho, numa aproximação muito maior, por exemplo, com a Galiza, onde os galegos consideram que falam português, queriam ser uma região associada à CPLP, e nós estamos um bocado a descuidar essa relação, devemos ligar muito mais à relação com a Galiza. Mas, por outro lado, há casos em que um verdadeiro sistema regional, como a Suíça, ou como o Reino Unido, com a Escócia, o País de Gales, a Irlanda do Norte, funciona lindamente bem,
ou como... Enfim, há sistemas em que exageraram, como a Holanda, como a Bélgica, em que quase que pode acontecer uma divisão da Bélgica daqui a pouco, não é? Portanto, há que ter muito cuidado e, sobretudo, não aumentar os custos. Os pagadores de impostos não temos que pagar mais por isso. Eu acho que muitos dos cargos políticos deviam ser gratuitos, deviam ser desempenhados por dedicação, por gosto e não para ganhar dinheiro. Já que falamos destas questões fraturantes, aliás... Aliás, curiosamente, antes de 74, quando o regime não era democrático, os presidentes das câmaras não tinham salários, não é? Os presidentes das freguesias tinham um subsídiozito, mas não tinham salários, tinham o seu emprego, trabalhavam na sua vida e desempenhavam aquela função, não é? Mesmo faziam os presidentes das câmaras, que eram pagos, eram os funcionários, não é? Ainda hoje temos instituições que funcionam assim. Por exemplo, no crédito agrícola mútuo, os diretores não têm salário, enquanto quem trabalha lá o dia todo, os funcionários que são pagos, não é? Os diretores são pessoas que são eleitas pelos sócios das caixas agrícolas, como eu, por exemplo, que sou eleito presidente da Assembleia Geral da Caixa Terras de Viriato, para cumprir uma missão de representação e de direção do movimento, mas do cooperativismo, mas não ganho nada com isso, não é? Então, eu acho que a política podia muito mais ser feita por gente dedicada do que por pessoas que estão ali por ganhar um salário, não é? Já que reatava a pergunta que lhe colocava atrás, já falamos de questões fraturantes, como é o caso da regionalização. No final desta semana, outro assunto veio à baila, nomeadamente a colocação de possibilidade, ou pelo menos a aprovação da possibilidade da realização de um referendo pela coadoção e adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo. Qual é que é a opinião do Dom Duarte relativamente a toda esta questão? É favorável? É contra? Abstém-se de qualquer opinião? Neste caso, eu acho que é um disparate ver o referendo, porque é uma questão tão complexa, tão técnica, que devia ser resolvida por grandes especialistas portugueses e estrangeiros, sociólogos, especialistas em educação das crianças, que possa ver, de facto, qual é o melhor bem das crianças. O que está a ser abordado, este assunto, de uma maneira errada, que é os direitos dos casais homossexuais. Ora, os direitos deles são os direitos de viverem juntos como entenderem, não é? Mas não é o direito de decidirem da vida de futuras crianças. Claro que o caso concreto que está a ser debatido, aparentemente dá a impressão que é justo que, se um pai ou uma mãe que tem filhos e que vão viver com um outro homem ou com outra mulher, que as crianças, enfim, passam a fazer parte dessa família. Daí um casal de 2 homens ou 2 mulheres poder adotar uma criança de um asilo, uma criança, enfim, já é uma questão muito mais complicada, que devia ser, de facto, bem estudada pelos especialistas. Ou seja, está a ser tudo abordado de uma forma muito leve, muito pouco aprofundada. Exatamente. Acho que não. Se me disserem o que é pior, uma criança viver num casal homossexual ou viver num asilo do Estado, claro que se calhar vive melhor numa família homossexual, não é? Por outro lado, quais são as consequências psicológicas de uma criança que não tem uma mãe ou que só tem 2 mães, não tem um pai? Também é capaz de haver problemas complicados aí, não é? Temo também que a forma como é feita a questão aos portugueses possa influenciar, como aconteceu também no caso do aborto, onde foi... No caso do aborto foi uma pergunta totalmente desonesta, porque toda a pergunta era para dizer às pessoas para votarem sim. E aí a desonestidade é enorme. E as consequências são muito graves, porque o ano passado nasceram em Portugal 80 mil crianças, o que não dá de todo para compensar os que morrem. E, portanto, a população portuguesa está em declínio. Ora, em 5 anos, se não me engano, o número de crianças que foram mortas pela lei do aborto são 100 mil. Ou seja, matamos mais do que uma geração inteira de crianças, quando a maioria das mães teriam preferido poder ser ajudadas para poderem ter os seus filhos. Mães solteiras, mães com problemas económicos. Na maior parte dos casos, o aborto foi feito por pressão dos pais, dos amantes, das famílias, até dos patrões, muitas vezes. O Partido Trabalhista inglês, por exemplo, está a querer rever
a lei do aborto livre na Inglaterra, porque percebeu que em muitíssimos casos o que se trata de uma pressão laboral, familiar sobre as mães e não uma vontade deliberada das mulheres. Portanto, acho que a lei é estúpida, é injusta e quase que, em certa medida, escraviza as mulheres. E, além disso, eu não quero, com os meus impostos, pagar a morte de crianças portuguesas que querem nascer. E isso acho que devíamos ter todos o direito de objeção de consciência, dizer eu não pago impostos para matar as crianças portuguesas que querem nascer. E isto é um aspecto moral de cada pessoa que devia ser tomado em consideração, não é? Um tema atual também, naturalmente, a crise em que o nosso país está embrulhado e também aqui, de certa forma, aqui a dependência europeia a que estamos sujeitos neste momento. Portugal, daqui a, essencialmente, 5 meses, termina um programa de ajustamento com a Troika, com as entidades que futuro é que antevê para Portugal face ao que tem acontecido nos últimos anos? Infelizmente, tenho medo que os governos do futuro não percebam, não aprendam com a lição da história e acabem por cometer os mesmos erros. Já aconteceu, já houve um governo de Mário Soares que entrou em falência. E, no entanto, aparentemente não aprendemos nada e continuamos a gastar mais do que temos, não é? E eu creio que tem sido bom para o país termos os nossos credores a dizer, olha, é humilhante, tem aspectos horríveis, mas, de algum modo, se nós não somos capazes de controlar as nossas despesas e temos que gastar mais do que aquilo que temos, tanto governos PSDs como governos socialistas, não é? Se por uma vez, finalmente, estamos a gerir as nossas finanças corretamente, é capaz que não é assim muito mal que durante, pelo menos, algum tempo, tenhamos uma vigilância de quem nos diga, olha, atenção, vocês estão a gastar demais, não é? É triste ter que dizer isso, mas, infelizmente, acho que é verdade. Criou-se um ambiente de irresponsabilidade democrática que vai precisar de um trabalho de educação muito profundo para ser corrigido. De educação do próprio povo. A culpa é nossa, de todos os eleitores, de todas as pessoas que aplaudem as despesas inúteis e excessivas dos governantes, das câmaras municipais, etc. Nós é que temos que reagir contra. Na Suíça, voltando ao exemplo suíço, ao exemplo holandês e outros, quando o governo quer fazer gastos, muitas vezes é o povo que diz não queremos isso, vocês não podem gastar dinheiro nessas coisas, não é? E derrotam o governo em referendos para não fazer gastos excessivos. Em Portugal, aplaudimos os gastos todos, ficamos muito contentes quando o Estado gasta com aquilo que nos interessa a nós, diretamente, e não pensamos que nós é que vamos pagar isto depois, não é? Como estamos a pagar agora. Há pouco falou das monarquias europeias, deu o exemplo da Espanha, que não soube gerir, de certa forma, essas últimas polémicas. Há alguma família real europeia que considere uma espécie de exemplo a seguir? Bom, Suécia, Dinamarca, Noruega tem sido um papel exemplar. O Luxemburgo tem sido fantástico. O rei da Bélgica, se não fosse o rei, a Bélgica já não existia. Já se tinha dividido hoje entre flamengos e valões, em língua francesa e língua holandesa. No Reino Unido, o que tem mantido a unidade do Reino Unido e a unidade da Commonwealth tem sido a rainha. Ainda recentemente houve um referendo na Austrália, a Austrália está do outro lado do mundo, podia-se pensar que os australianos queriam uma república, os partidos eram todos a favor da república, referendo, ganhou a monarquia, graças, de facto, em grande parte ao prestígio e ao papel que a família real tem desempenhado. Portanto, eu acho que na Europa o único problema encontramos em Espanha. E estou convencido que o Príncipe Filipe vai fazer um trabalho muitíssimo bom. Os próprios autonomistas radicais catalães dizem que, bom, é verdade que na Catalunha há uma tendência republicana muito forte, mas há muitos que dizem que, se for com o Príncipe Filipe, eles acham muito bem de ter o Príncipe Filipe como rei da Catalunha, não como rei de Espanha, mas como rei da Catalunha. É um bocado o papel, por exemplo, da Rainha da Holanda
nas Antilhas Holandesas, ou da Rainha de Inglaterra na Austrália. Na Austrália ela não é a Rainha de Inglaterra, é a Rainha da Austrália. Não é? E isto permitiu uma unidade entre esses países independentes que nós poderíamos ter mantido com os nossos territórios ultramarinos. Podíamos ter tido hoje uma Commonwealth como têm os ingleses. Não é? Qual é que é a relação que tem, nomeadamente, com a Igreja? Há dois aspectos. Há a minha relação com Deus, em que, graças à religião católica que eu pertenço, pois mantenho uma relação com Deus regular, enfim, e boa, e fico feliz com ela. Acho que me ajuda muito, a Igreja Católica ajuda muito a manter essa espiritualidade. Com a Igreja propriamente dito, como instituição, enfim, hierarquia da Igreja, claro que há bispos com quem eu me dou muito bem e que gosto muito e aprecio, outros bispos que não me dou com eles, não tenho tido relacionamento com eles. Há aspectos em que concordo mais e outros em que concordo menos. Quer dizer, não concordei nada que em Fátima se gastasse este dinheiro para fazer aquela monstruosidade daquele pavilhão a que chamam de basílica. Acho que foi um disparate monstruoso. Acho que há igrejas de arquitetura moderna feíssimas, muito caras e incómodas. Eu acho que há aspectos da própria liturgia que não são de todo aquilo que eu gostaria que fossem, e, portanto, discuto com padres e bispos, enfim, sobre aspectos com que não concordo. Acho que a mensagem, por vezes, podia ser melhor transmitida, mas a culpa é de nós todos, das nossas famílias, porque, de facto, com a falta de generosidade de muita gente que poderia, antigamente, teriam ido, provavelmente, para sacerdotes ou para religiosos, hoje em dia somos muito egoístas, queremos todos o conforto da nossa vida e achamos que é uma maçada ir para uma atividade em que podemos ser chamados a qualquer hora do dia ou da noite, em que não temos a possibilidade de ter uma vida familiar, em que fazemos sacrifício, um sacerdote ou um monge faz sacrifícios enormes na sua vida pessoal. E há hoje uma certa falta de sentido de dedicação e de generosidade para com a comunidade. Por outro lado, é verdade que há gente hoje muitíssimo qualificada, com um grande nível cultural, que tem entrado e que tem se dedicado à Igreja como leigos, ou como sacerdotes, ou como monges, e que há muito menos vocações, mas vocações muito melhores. Há muita gente que hoje em dia, de facto, vão para a Igreja por um sentido de grande serviço à comunidade. E isto, tenho vários amigos meus que tinham namoradas, que iam casar e que de repente pensaram, não, há uma coisa mais importante a fazer na vida, e foram para a religião. Portanto, há uma transformação também muito positiva nesse aspecto. Já o Papa Bento XVI dizia que a Igreja hoje é uma igreja quase que de uma minoria, mas uma minoria muito mais ativa e muito mais envolvida. Quem também está mais ativo é o Partido Popular Monárquico, que vai aparecendo em vários concelhos do nosso país. Que importância é que tem neste momento o Partido Popular Monárquico, a seu ver? Acha que tem ganho importância em relação aos últimos anos? Infelizmente, durante bastantes anos esteve governado o partido, dirigido por pessoas que não eram monárquicas e que estavam em franca hostilidade contra mim e contra o movimento monárquico português, porque o movimento monárquico português é muitíssimo mais abrangente do que o PPM. Não é? As reais associações têm 10 mil associados, os grandes partidos políticos têm muita gente monárquica, confessa, enfim, e portanto, há a última sondagem feita pela Comissão do Centenário da República, 40% das pessoas sondadas disseram que não eram republicanas. Na sondagem de há 5 anos atrás, feita por um gabinete de sondagem muito qualificado, 29% dos portugueses disseram que era melhor ter um rei do que um presidente da República. Então, o que aconteceu foi que, durante estes anos, muita gente focalizou excessivamente a sua atenção no PPM. O PPM tem o mérito de ter trazido o debate da opção monárquica para a vida política,
tem o mérito, sobretudo no tempo do Gonçalo Ribeiro Teles e dos fundadores, de ter introduzido em Portugal a ecologia como um tema político, uma série de municipalismo, uma série de temas que hoje são aceitos por toda a gente, mas que foram introduzidos pelo PPM nessa época, não é? Creio que hoje está a voltar um bocado ao seu começo, ao pensamento monárquico do começo, que é ecologia, regionalismo, ruralismo, valores da sociedade rural, e está-se a deixar dos disparates em que entrou em certa altura, não é? Essa divergência, e de uma forma muito, muito sintética, uma vez que estamos quase a chegar ao fim desta entrevista, essa divergência tem aqui também, de certa forma, é reproduzida aqui numa questão judicial, uma guerra judicial em que se vê envolvido com um fadista, podemos lhe chamar assim, da nossa praça também. Como é que está esse processo? Em que fase é que está esse processo? Mas é uma data deles, é bem 4 processos. Mas esse foi o mais badalado? Não, com ele, aquele processo que ele me pôs contra mim. O processo principal tem a ver com o uso dos símbolos de uma antiquíssima ordem religiosa, uma ordem dinástica portuguesa que tem 900 anos, que é a Ordem de São Miguel da Ala. Ele era membro e que saiu, demitiu-se e foi ao registro comercial e registrou os símbolos como sendo propriedade dele. O que vai contra o direito comercial português, vai contra toda a lógica, porque não se pode chegar ali e registrar como um símbolo que é público, que é usado em Portugal há 900 anos, que é um símbolo religioso, não é? E foi só por incúria do registro comercial. O problema é que os nossos tribunais não têm meios, têm falta de apoio técnico, muitas vezes os juízes não sabem o assunto, não conhecem nada do assunto, não têm uma informação apropriada, e por isso estamos um bocado sujeitos a decisões que são um bocado uma lotaria, não é? Neste momento parece que estão-me a dar razão, enfim, espero pelo menos que acabem com o congelamento dos meus bens, que foram congelados por uma juíza que, por ignorância ou por má fé, fez um ato perfeitamente, no mínimo, imoral, não é? Nos minutos finais desta conversa, 2, 3 minutos, a pergunta de futuro que toda a gente pode colocar: ainda acredita que a monarquia pode ser uma realidade em Portugal ou é apenas... Tenho muitas dúvidas que se a República em Portugal é capaz de manter o país, de facto, como um país independente. E o facto de hoje estarmos a ser governados por órgãos, organizações internacionais que estão, de facto, a governar o país, mostra que esta Terceira República levou o país à falência. A Primeira República já tinha acabado da mesma maneira também. Em 1910 e 1926 faliram o país. A Segunda República recuperou a economia, nos governos de Salazar, mas não foi capaz de restaurar uma democracia normal, igual àquela que tem todos os países da Europa, não é? E tínhamos um regime excepcional que já não fazia sentido nos anos 70. No entanto, enquanto isso acontecia, as monarquias europeias todas evoluíram normalmente numa democracia. Portanto, não sei se a República em Portugal é capaz de manter um país independente, livre e democrático. Aparentemente, ou não somos livres ou não somos democráticos, não é? E isto é que é um dilema muito mau, não é? E por isso eu acho que a experiência, digamos, de uma democracia portuguesa com um rei como chefe de Estado devia ser posta à discussão pública e devia ser uma alternativa política válida para os portugueses. Fazer-se um referendo, por exemplo? Fazer-se um referendo, por exemplo? Um referendo honesto, sério, onde ambas as opções fossem devidamente explicadas ao povo português, não é? Não um referendo estilo aquele do aborto, em que os partidários do aborto tinham o dinheiro do Estado e os opositores andaram-se aflitíssimos para conseguir passar a sua mensagem, não é? No final, deixo-lhe um desafio, e esta é mesmo a última questão. Vamos imaginar que o Dom Duarte tinha feito este caminho como rei de Portugal. Como é que gostaria de ficar conhecido? Com que cognome? Dom Duarte? Não, isso acho que o cognome só depois da morte é que o povo tem uma memória... Mas tem muitas preocupações, por exemplo, com a ecologia, com o ambiente. Gostava de ficar conhecido por essa parte? Obviamente que é um dos temas que eu acho mais importantes a longo prazo para a humanidade toda, é o nosso ambiente, porque
estamos a destruir hoje os recursos das gerações futuras. Nós estamos numa época em que gastamos muito mais recursos do que aqueles que o nosso planeta pode sustentar. Estamos a dar cabo do mar, com os plásticos, com a poluição, de uma maneira totalmente irresponsável. Estamos a dar cabo da terra, da fertilidade dos solos, dar cabo das águas. Há vastas regiões em Portugal hoje onde não se pode beber a água das nascentes ou dos poços, portanto, completamente inquinada por adubos químicos. E isto, uma geração conseguiu destruir. Estamos a dar cabo das florestas, com os incêndios florestais. Vamos desertificar o país. Quer dizer, a nossa República, a Terceira República, tem sido totalmente irresponsável do ponto de vista ecológico. Porquê? Porque a curto prazo as pessoas gostam de gastar muito e de viver com o que não têm. Por exemplo, porquê que não se proíbe os sacos de plástico? A Índia proibiu os sacos de plástico, não é? A União Europeia recomenda que se acabe com os sacos de plástico. Porquê que não será uma coisa que possamos fazer facilmente hoje, não é? Porquê que as garrafas de água têm que ser em plástico? Porquê que não são em vidro? Que é muito mais ecológico, muito mais económico a longo prazo, não é? Por aí fora, quer dizer, porquê que não nas cidades tenta-se realmente... Bem, os carros elétricos é uma boa alternativa, no entanto não vejo ninguém a carregar carros nos postos de carga elétrica. Porquê? Porque são muito caros. Eu não comprei um carro elétrico porque é muito caro, não é? Enquanto tenho um carro híbrido, mas enfim, na verdade o que faço questão é de andar com um carro feito em Portugal, que é feito na Auto Europa, que é um carro excelente, não é? Acho que o Estado português devia só usar carros feitos em Portugal, a todos os níveis. Isso é outro aspecto. O Estado português, os dinheiros públicos só devem ser usados para comprar produtos feitos em Portugal. E o Estado português dá o pior exemplo possível. Gasta sempre os nossos dinheiros com produtos estrangeiros. Só para terminar, vejam o seguinte: 2/3 dos hospitais construídos pelo Estado português foram equipados com cerâmicas importadas. Não vê um funcionário público, uma presença da República, mesmo uma Câmara Municipal, a usar os carros feitos em Portugal. Nem os montados em Portugal. Ou raramente vê. Não vê uma mínima preferência dada aos produtos portugueses pelo Estado português. Não é um absurdo completo, não é? Isso é que temos que combater também. São as palavras então de Dom Duarte de Bragança nesta entrevista ao programa Campos Sorbal, que pode ser ouvida neste domingo ao meio-dia, com reposição na próxima quarta-feira às 8 da noite. Uma entrevista conduzida por mim, José Reis, também por Daniel Silva, com o apoio técnico de João Campos e também de Marcos Pereira. Dom Duarte Bragança, muito obrigado. Muito obrigado, gostei muito.